Pois é, galera. O preço do petróleo voltou a preocupar o mercado financeiro. De acordo com uma reportagem publicada pelo portal 360, nessa semana, pela primeira vez em 2024, o preço do barril de petróleo superou os $88. Enquanto eu estou gravando esse episódio, ele já está na faixa dos 89. Para se ter uma ideia, esse é o maior valor da commodity desde outubro do ano passado, quando chegou a $90. E o engraçado é que todas as vezes que o petróleo começa a cair, a turma vem com aquele papo, né? Petróleo acabou, não invista nisso, agora é a era da energia limpa. Esquece, petróleo é petróleo. Desde o começo desse ano, o barril acumula uma valorização de 16%. Segundo alguns analistas, esse aumento no preço do barril foi motivado, entre outras coisas, pelo aumento na atividade industrial da China. Mas não é só isso. No início dessa semana, foi divulgado que o índice industrial chinês aumentou em março, chegando ao maior valor desde fevereiro do ano passado. Na prática, a demanda pelo petróleo cresceu bastante no país asiático. Além disso, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles é que mandam nesse mercado, tá? Os caras sentam ali numa mesa, principalmente o da Arábia Saudita e o Putin, e decidem, vamos cortar tantos barris, vamos fazer mais, vamos invadir não sei quem, vamos fazer uma guerrinha aqui, um atentado ali. Estão discutindo e isso vai mudando o preço do petróleo. Mas vamos lá, a OPEP deixou de injetar cerca de 2,2 milhões de barris no mundo desde janeiro, numa dessas reuniões que eles decidiram isso, e por conta desse fato, houve também uma maior pressão na oferta da commodity. Ainda segundo a reportagem, a OPEP deve se reunir nesta semana para discutir o planejamento para os próximos meses. Planejamento para subir o preço. No entanto, a expectativa é de que esse corte na produção seja mantido, o que impacta diretamente o preço do barril. Lembrando que eles também têm que tomar o cuidado de não meter o preço do barril em $120, $150. Por quê? Porque quando o preço do barril está muito elevado, acaba sendo um incentivo para a descoberta de novas tecnologias nessa área de energia. Explica melhor, Charlão. Vou explicar. Daqui a pouco o preço do petróleo está $150, caríssimo. Todo mundo começa a estudar bateria, energia solar, energia do vento, energia do vulcão, da porra toda. Então eles têm que tentar deixar o preço elevado, o suficiente para que dê dinheiro, mas não tão elevado que incentive a descoberta de novas tecnologias e novos poços. Acho que todo mundo entendeu. E além de tudo isso, não podemos esquecer que o mundo vive um momento com guerras simultâneas. Na opinião de alguns analistas, um dos fatores que estão pressionando a cotação do petróleo é a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que já dura quase 6 meses. Para quem não lembra, o preço do petróleo chegou a subir absurdamente depois do início do conflito, ultrapassando a faixa desses $90, chegando a quase 100. Quem me acompanha já sabe que a guerra acontece no Oriente Médio, onde tem os maiores produtores de petróleo do mundo, fora o Estreito de Hormuz, onde passam 30% da produção. Além disso, a participação do Irã no confronto aumentou a instabilidade no preço do barril, já que o país tem uma das maiores reservas do planeta. Outro motivo é o aumento da tensão no Mar Vermelho, uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo. Olha quanta pica, né? Como a gente já comentou em episódios anteriores, desde o início de 2024, a rota marítima vive momentos de tensão envolvendo ataques da milícia Houthi do Iêmen a embarcações civis. No início de dezembro, por exemplo, os Estados Unidos criaram um grupo de trabalho naval no Mar Vermelho, eu falei aqui no podcast, por conta de uma série de ataques com mísseis e drones contra navios mercantes. Devido a esses ataques, muitas companhias transportadoras pararam de transitar pela área, uma das mais importantes vias marítimas do mundo. Para se ter uma ideia, segundo a Câmara Internacional de Navegação, 12% do comércio mundial passa pelo Mar Vermelho, muitas vezes aquelas bugigangas que a gente compra e não sabe nem de onde. E por conta de toda essa tensão no Oriente Médio, existe um maior impacto sobre a oferta de petróleo. Quem me acompanha já sabe que o aumento do preço do petróleo é sinônimo de inflação, principalmente no Brasil, que depende muito dos fretes rodoviários. 70% de tudo que a gente transporta aqui é pelo modal rodoviário. Então, se o diesel sobe, tudo sobe. O preço da cebola sobe, o preço do tomate sobe, o preço tudo sobe. E aí o tomatinho fica muito caro. Estamos entendidos?
Então o petróleo está elevado. Recentemente, nos últimos 2 dias, nós tivemos um ataque pesado de Israel contra terroristas e o Irã prometeu retaliar. Então ainda existe um risco muito grande de que nas próximas 48 horas nós tenhamos algum tipo de ataque do Irã. Bom, galera, e outro assunto que merece destaque no nosso episódio de hoje é a satisfação dos brasileiros com a economia. Segundo uma pesquisa divulgada pela revista Oeste, apenas 34% dos brasileiros estão felizes ou satisfeitos com a economia. E esse é o mesmo percentual daqueles que não entendem nada de economia. Tô brincando. Mas são 34 que estão felizes, tá? Para se ter uma ideia, a média global é de 40%. De acordo com alguns economistas, um dos motivos para essa decepção com o país é a busca compulsiva por arrecadação na tentativa de diminuir o rombo das contas públicas. E eu sempre converso isso com vocês. Aumentar imposto é bacana para o governo, arrecadar mais mas o país é uma panela de pressão, cara. Você está aumentando o imposto, você está tocando fogo ali, socando fogo, aumentando. A panela está saindo pressão e você está aumentando. Se aumentar demais, explode. Além disso, também temos o descontentamento dos brasileiros com relação à política. Especialistas avaliam que até quem apoiou o atual governo nas últimas eleições está ficando frustrado. Para quem não lembra, em 2023 o rombo nas contas públicas atingiu um recorde em mais de 3 anos. Além disso, o baixo crescimento do PIB, que não deve chegar a 2% nesse ano ou ficar muito próximo, mostra que a economia do Brasil não está em desenvolvimento. Na prática, todos esses fatores trazem uma impressão de que o governo não está fazendo nada, deixando os brasileiros insatisfeitos. Em meio ao crescimento da dívida pública, há também a preocupação dos investidores que acabam desistindo de investir por aqui. Isso acaba enfraquecendo a economia, gerando redução de emprego e, consequentemente, renda. O Brasil, no momento, não está com esse problema que está dizendo na matéria, de redução do emprego e renda. Só que, nos últimos anos, nós estamos criando muitos empregos e melhorando a renda. Então, se o Brasil não continuar crescendo ou não começar a crescer mais, isso vai ser um problema. Ainda segundo a pesquisa, hoje o país com a maior satisfação com a economia é a Índia, seguido por Singapura e Indonésia. Fora que a Índia está começando a crescer bastante, né? Todo mundo fala a Índia é a nova China. E eu fico me perguntando, quando que o Brasil será a nova China e a nova Índia? Já na outra ponta, na parte de baixo do ranking, aparecem Japão, Hungria e Argentina. Olha, da Hungria eu não entendo tanto, mas a Argentina a gente sabe dos motivos. Os últimos 50 anos foram de crise econômica, agora que a coisa está se acertando. E no Japão eles têm um problema de crescimento, o país não cresce. Não cresce, não nasce gente, a idade média da população é 150 anos, todo mundo envelhecendo, então não dá para ficar satisfeito com a economia, é difícil mesmo.